Sabe, quando a gente fala em câncer, a primeira coisa que vem à cabeça é câncer de pulmão, câncer de mama, certo? A gente sempre conecta a doença ao órgão. Mas e se existisse um tipo de câncer que quebra totalmente essa lógica? Pois é, hoje a gente vai desmistificar os tumores neuroendócrinos. Eles não são definidos por onde estão, mas sim pelo tipo de célula que dá origem a tudo. É exatamente essa a pergunta que muda o jogo. Imagina só, um câncer que não é de onde, mas sim do que. A origem dos tumores neuroendócrinos, ou TNEs, para facilitar, não é um lugar específico, mas um tipo de célula super especial que funciona como uma imensa rede de comunicação, sabe? Espalhada pelo corpo inteirinho. Então vamos lá. Para a gente entender de verdade esses tumores, primeiro precisamos dar um zoom e conhecer as células que começam essa história. São, literalmente, os mensageiros internos do nosso organismo. Pensa nessas células como se fossem o serviço de mensagens do nosso corpo. O sistema nervoso manda um comando, tipo, ei, precisa acelerar o coração agora, ou, opa, hora de diminuir o ritmo da respiração. E essas células recebem a notificação e, pá, liberam os hormônios certos para fazer acontecer. São elas que mantêm tudo funcionando em perfeito equilíbrio. O problema começa, assim como em outros tipos de câncer, quando uma dessas células mensageiras sofre uma mutação. É como se ela recebesse a ordem de se dividir e simplesmente esquecesse como parar. Ela começa a se multiplicar e multiplicar e multiplicar sem controle nenhum, e é assim que o tumor se forma. E olha só, tem alguns pontos que a gente precisa ter em mente sobre os TNS. Como essas células estão espalhadas por tudo, os tumores podem aparecer em vários lugares: pâncreas, pulmões, sistema digestivo. E outra coisa super importante: embora todo TNS seja considerado maligno, a grande maioria cresce bem devagar. E isso, claro, é uma notícia excelente, porque significa que eles costumam ser muito tratáveis. Ok, mas como alguém desconfia que pode ter um TNE? A forma como ele se manifesta depende de uma divisão fundamental: se o tumor está produzindo hormônios em excesso ou se ele está, digamos, quieto. A gente basicamente divide eles em dois times, os funcionais e os não funcionais. Os funcionais são os que continuam fazendo o trabalho da célula original, só que em modo turbo. É uma avalanche de hormônios. E aí vem aqueles sintomas que mexem com o corpo todo: vermelhidão no rosto, diarreia que não passa. Já os não funcionais, bom, eles não produzem hormônios. Os sintomas deles vêm mais do tamanho, do espaço físico que eles ocupam, causando dor ou um nódulo que dá para sentir. E é aqui que mora o grande desafio para o diagnóstico. Pensa bem, diarreia persistente, ondas de calor, são coisas que podem ser confundidas com 1 milhão de outras condições mais comuns, né? Uma síndrome do intestino irritável, menopausa. E esse tempo perdido até o diagnóstico certo, nossa, pode fazer uma diferença enorme. E falando nesses sintomas hormonais, uma das manifestações mais clássicas é a chamada síndrome carcinoide. Ela acontece geralmente quando o tumor já se espalhou para o fígado. O fígado, que é nosso grande filtro, não dá mais conta de tanto hormônio. E o que acontece? Esse excesso todo cai direto na corrente sanguínea, causando sintomas bem visíveis, como uma vermelhidão súbita e intensa no rosto. Certo. Se os sintomas podem ser tão variados, como é que os médicos conseguem encontrar esses tumores? Felizmente, hoje existe um caminho bem definido que combina o tradicional com tecnologia de ponta. Essa jornada de investigação começa com o básico: uma boa conversa, análise dos sintomas, histórico do paciente. Depois avança para os exames de imagem que a gente já conhece, como tomografia. Se a suspeita continuar, aí sim entra em cena um exame altamente específico. E claro, para bater o martelo, vem a biópsia. É ela que vai dizer sim, é um TNE e também o quão agressivo ele é. E o tal exame super específico é este aqui, o PET/CT com galho 68. Isso foi uma verdadeira revolução. É como se esse exame tivesse uma lanterna especial que só acende as células neuroendócrinas, não importa onde elas estejam escondidas no corpo. Ele dá para a equipe médica um mapa, um GPS preciso do tumor. E o mais legal é que a utilidade dele vai muito além de só encontrar o tumor. Ele é fundamental em 3 frentes, praticamente em partes iguais: para o diagnóstico inicial, para o estadiamento, que é ver se a doença se espalhou, e talvez o mais importante, para planejar a estratégia de tratamento mais eficaz para cada pessoa. E se tem um número que resume a importância de tudo isso, é este: mais de 95%.
Essa é a taxa de sobrevida em 5 anos quando os tumores neuroendócrinos são descobertos bem no comecinho. É um número que fala por si só, né? Mostra como é crucial investigar aqueles sintomas que simplesmente não desaparecem. Com o diagnóstico em mãos, o foco muda para o tratamento. E quando o assunto é TN, pode esquecer a ideia de receita de bolo. Não existe uma solução única. O cuidado é totalmente personalizado, desenhado sob medida. O arsenal de opções é bem vasto. Pode ir desde a cirurgia para remover o tumor até a vigilância ativa, que é basicamente observar de perto um tumor de crescimento lento. Existem terapias que funcionam como freios hormonais, a quimioterapia mais tradicional e até uma forma de radiação inteligente, a terapia com lutécio, que age como um míssil teleguiado, atingindo só as células doentes. É incrível. Portanto, escolher o tratamento certo é como montar um quebra-cabeça. A equipe oncológica precisa encaixar todas as peças, a localização, a agressividade, se ele produz hormônios ou não, para formar a imagem completa e definir o melhor plano de ataque. E a gente termina com uma pergunta que aponta para o futuro. Os tumores neuroendócrinos nos ensinam que câncer não é uma coisa só. E à medida que a gente desvenda a biologia única de cada um desses tumores, a pergunta que fica é: até onde a personalização do tratamento poderá chegar? Essa é, sem dúvida, a grande fronteira da oncologia moderna.